O que é Ashtanga Yoga? Nesse vídeo eu vou dar duas explicações, uma mais objetiva, focada na nossa prática, no dia a dia, e a outra com uma base maior na filosofia do Ashtanga Yoga. O meu nome é Ana Clara Montenegro, eu sou professora e praticante de Ashtanga Yoga e eu te convido para ficar aqui nesse vídeo conversar um pouco mais sobre esse método. Bom, nos dias de hoje, Ashtanga Yoga também pode ser conhecido como Ashtanga Vinyasa Yoga e é um método para a gente praticar yoga. Nesse método, a gente tem sequências fixas de posturas e de movimentos, linkadas com a respiração, e a gente vai aprendendo essas sequências de uma forma bastante gradual. Então, toda a sequência começa com as saudações ao sol, termina com as posturas finais, e entre esses dois pontos, a gente tem várias posturas, vários movimentos, vários asanas e vinyasas que criam a nossa prática como a gente conhece hoje em dia. Existem três divisões de séries que a gente pode dizer. A gente tem a primeira, que se chama Yoga Chikitsa, que se traduz como yoga terapia. A segunda série, que se chama Nadi Shodhana, que traduz como uma limpeza dos nadis ou uma limpeza do nosso sistema nervoso, a gente pode também falar assim. E a terceira série, que é dividida em outras séries, e a terceira série se chama Sthirabhaga, e ela é muito mais focada no equilíbrio, trazendo bastante força para o corpo. A forma como a gente pratica hoje em dia, ela realmente trabalha muito o fortalecimento e também a flexibilidade. Então, ela não é uma sequência leve, relaxada, tranquila. Não, ela é uma prática bastante intensa, vigorosa, forte, mas que é acessível para a maioria das pessoas, porque ela é realmente ensinada de uma forma gradual. Então, você nunca vai realizar toda a sequência da primeira vez que você chega na aula. Não, você vai construindo a sua série aos poucos, e aos poucos você vai desenvolvendo cada vez mais força, e as posturas vão se tornando mais possíveis, algumas se tornam mais fáceis, e você vai entendendo um pouco melhor como trazer esse movimento para o seu corpo e para o seu dia a dia. O que é importante da gente falar sobre esse método também é que, isso está até no nome do método, né? Ashtanga Vinyasa Yoga. Vinyasa é a união da respiração com o movimento. Então, um ponto muito importante na prática de Ashtanga Yoga hoje em dia, eu diria também o ponto mais importante, é a utilização da respiração. É isso que faz com que a nossa prática não seja só um exercício físico, mas seja uma prática de yoga, uma prática também meditativa de alguma forma. A respiração ela é usada no sistema do Ashtanga Yoga para guiar todos os movimentos e todas as posturas que a gente faz. A nossa contagem na prática, né? Ekam, inspira subindo os braços, Dve, expira descendo os braços. Todos os movimentos que a gente faz são baseados na respiração, e eu digo também que eles vêm a partir da respiração. Não é primeiro o movimento e depois a respiração, é primeiro a respiração e depois o movimento. E com isso a gente constrói uma prática que é toda interligada, todos os movimentos e as posturas somam uns aos outros, e a gente vai construindo essa grande coreografia que o Ashtanga Yoga possibilita que a gente realize. Existe um termo que se chama Tristana, é um termo que fala sobre os três pontos principais da nossa prática. E esse é um termo que, apesar do nome ser em sânscrito, né, e as pessoas podem ficar um pouco confusas, ele fala de uma coisa muito essencial e muito objetiva dentro da nossa prática. Tristana são três pontos que são Drishti, que é o foco do olhar, a respiração e a postura. Então, unindo esses três pontos, a gente tem a prática de Ashtanga Yoga por completo. Cada postura que a gente faz tem um direcionamento do olhar, e esse direcionamento ajuda a gente a manter o foco, ajuda a manter a concentração. A gente não faz a prática olhando para os lados, olhando para o espelho, olhando para quem está na sala. A gente faz a nossa prática voltando a nossa atenção para nós mesmos. A respiração, que é aquilo que eu já comentei hoje, antes, né, que é aquilo que guia todos os nossos movimentos, e a postura, que é o terceiro ponto, que é como a gente coloca o nosso corpo, como a gente organiza o nosso corpo no espaço. E dentro desse ponto, postura, a gente tem também a utilização dos bandhas. Os bandhas são
uma ativação delicada de grupos musculares internos. É um termo um pouco mais complexo e não cabe nesse vídeo explicar totalmente o que são os bandhas. Mas o que a gente quer dizer com isso é que em cada postura você precisa usar o seu fortalecimento de dentro para fora. Então toda postura, quando ela está bem colocada, você tem essa ativação, principalmente do assoalho pélvico e dos músculos lá de trás, perto da coluna, o centro, né, o core. E com isso você mantém uma prática sustentável, unindo esses 3 pontos. Então, toda vez que você tiver foco no olhar, drishti, a respiração presente, consciente e com o som que a gente faz na respiração da Ashtanga, e o terceiro ponto, que é a postura com a ativação correta dos músculos, você tem uma prática de Ashtanga Yoga. E é isso que constitui uma prática de Ashtanga Yoga. Bom, e um último ponto para a gente fechar essa primeira parte, que é a parte mais objetiva da prática hoje em dia. Ashtanga Yoga é ensinado tradicionalmente no estilo Mysore. Para quem não sabe, Mysore é uma cidade que fica no sul da Índia, em que esse método foi desenvolvido e foi muito difundido. Hoje em dia, Mysore é uma cidade de peregrinação, então muitos praticantes vão para Mysore todos os dias para estudar com professores indianos, para praticar, para se envolver mais profundamente nessa prática, né? E o estilo de praticar lá nessa cidade é um estilo diferente das aulas guiadas que a gente conhece no Ocidente. Normalmente, quando você vai para uma aula de Hatha Yoga, de Vinyasa Yoga, você está numa aula guiada, ou seja, você chega na sala, coloca seu tapetinho, o grupo inteiro começa junto e o professor dá as mesmas instruções para toda a turma. Apesar do professor poder caminhar, né, fazer ajustes e tudo, a aula é aberta, é para todas as pessoas ao mesmo tempo. No estilo Mysore, não é assim. Então, cada pessoa vai chegando na sala no seu tempo e começa a prática também no seu tempo. Então, o que a pessoa do seu lado no tapetinho está praticando não necessariamente é a mesma coisa que você está fazendo. Todos praticam juntos, mas cada pessoa recebe orientações individuais. E isso faz com que a prática tenha uma abordagem muito mais íntima nessa relação do professor com o aluno, porque você realmente vai receber a guiança para você, para o seu corpo, para os seus limites do dia, para as suas potencialidades do dia, focado naquilo que você precisa e não num foco maior. Isso é tudo sobre a prática, né, e as partes mais objetivas da prática como a gente realiza hoje em dia. Vamos voltar agora um pouco e falar um pouco mais sobre a base filosófica ou a base teórica por trás dessa prática. É importante a gente colocar essa base filosófica também, porque ela amplia o nosso entendimento da prática. Então, é muito fácil que a gente se perca ou que a gente fique um pouco confuso, né? Por que eu estou fazendo isso? É um exercício físico? É uma prática meditativa? É uma prática de autoconhecimento? É uma prática terapêutica? O que é isso que eu estou fazendo, né? O que é esse método de yoga? E voltando agora, então, para essa parte mais teórica e filosófica, eu queria chamar a atenção para o nome em sânscrito, né? Ashtanga Yoga. Algumas pessoas já me chamaram e falaram, mas esse nome é difícil, né? Não é um nome que a gente se relaciona muito fácil. Então, vou traduzir aqui para o português. Ashtanga vem de Ashtau, que é o número 8, e Anga, que significa partes ou membros. Então, Ashtanga Yoga são os 8 membros ou as 8 partes do yoga. De onde vem isso? Cerca de 2.000 anos atrás, um grande sábio chamado Patanjali, que hoje em dia se tem dúvida se ele era uma pessoa só ou várias pessoas, mas esse sábio chamado Patanjali coletou muitas informações sobre yoga num livro chamado Yoga Sutras. Os Yoga Sutras são um dos maiores textos, né, e que são mais utilizados em todas as escolas de yoga hoje em dia. E nesses sutras, Patanjali descreve todos os passos para a gente construir a nossa jornada para o yoga. E esses 8 passos que ele descreve são o seguinte: a gente tem os yamas, que são a nossa ética com a sociedade, como a gente vive em sociedade.
também é um assunto muito grande, eu não vou me prolongar muito aqui, mas só para a gente ter uma ideia. A gente tem os niyamas, que é a nossa ética com nós mesmos, como a gente se trata, como a gente se cuida. A gente tem asana, que são as posturas, ou a postura, existem divergências sobre o que é o asana dentro do Patanjali. Pranayamas, que são os exercícios respiratórios. Pratyahara, a partir daqui a gente vai um pouco mais para dentro, então Pratyahara é a nossa habilidade de se desconectar do que está acontecendo do lado de fora, das nossas sensações, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente cheira, e entrar mais em contato interior com a nossa mente. A partir de Pratyahara, a gente entra num estado de Dharana, que é um estado de concentração maior, em que a gente consegue focar a nossa mente por um período maior de tempo em um único objeto ou em um único ponto de atenção. Depois a gente vai em Dhyana. Dhyana é o estado meditativo, então é quando a gente consegue absorver a nossa mente dentro desse ponto de concentração. E o último estado, né, o último passo ou parte que Patanjali fala, que é o estado de Samadhi. Samadhi é de difícil tradução, mas é um estado de... É como se fosse a meditação mais profunda, né? Um estado em que a gente consegue entrar em contato com o que existe de mais profundo dentro da gente. Então, o Samadhi, a gente entra num estado menos externo, menos de relação com o mundo externo. A gente vai saindo do nosso corpo e a gente vai entrando num processo de conexão com a nossa intuição. Então, a gente passa por corpo, mente, intelecto, até a gente chegar na nossa intuição, e a partir da nossa intuição a gente entra em contato com o nosso ser mais espiritual. Tudo isso é um assunto bastante complexo e a gente pode passar horas conversando sobre cada um desses pontos que eu falei agora. Mas isso aqui é só para dar uma introdução, só para falar que tem mais nessa prática do que o exercício físico, que é a primeira parte que a gente vê. O que eu gosto de chamar a atenção aqui também é que, seguindo todas essas partes que eu falei agora, que Patanjali menciona, a gente também pode perceber que Patanjali sai de um aspecto mais externo, né? Então, o primeiro ponto, os yamas, é como a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor, com o mundo ao nosso redor, e ele vai caminhando aos poucos até a gente chegar num estado mais interno de consciência. A gente sai do mundo, a gente entra em asana no nosso corpo, a gente entra na nossa respiração, que é mais sutil do que o corpo, a gente entra nos sentidos, nas percepções somáticas que a gente tem. A partir daí a gente entra em contato com a nossa mente, da mente com o intelecto, do intelecto com a intuição, da intuição com o que a gente pode chamar de alma, espírito, consciência, algo que é tão sutil que é difícil de falar tão facilmente sobre. Então, tudo isso para dizer que, de acordo com Patanjali, o caminho do Ashtanga Yoga é um caminho que vem de fora para dentro. Então, a gente começa a nossa prática, voltando agora, né, para o que a gente estava falando antes, nesse sentido de prática mesmo. A gente começa a nossa prática chegando no tapetinho, aprendendo a fazer a saudação ao sol. A gente aprende a se mover, a gente aprende a entrar em contato com o nosso corpo, a gente constrói força, a gente constrói flexibilidade, a gente memoriza a sequência. À medida que a gente vai memorizando cada vez mais a sequência, a gente entra mais em contato com a nossa respiração fica cada vez mais unida ao nosso movimento. A partir desse momento que a respiração se une cada vez mais ao movimento, a gente consegue prestar mais atenção nos nossos padrões mentais, né? Quando eu digo padrões mentais, eu estou falando do padrão tanto de pensamento quanto dos nossos padrões emocionais. E a partir daí a gente vai entrando num processo mais profundo de conhecer a nossa própria mente, de conhecer como nós funcionamos. Então é isso, o Ashtanga Yoga ele é, na verdade, um caminho que vem de fora para dentro e que traz a nossa atenção, a nossa consciência para esse estado mais presente. Isso é um caminho longo, né? Não vou dizer que é uma coisa fácil, que é uma coisa rápida, mas é um caminho muito longo e é um caminho que foi desenvolvido por muitas pessoas ao longo de muito tempo.
Como eu já falei aqui antes, os Yoga Sutras foram escritos cerca de 2000 anos atrás, com conhecimentos que já estavam presentes naquela época. Então, provavelmente, tudo que Patanjali coletou nos Yoga Sutras eram práticas e conhecimentos que as pessoas já tinham. Então, a gente nem sabe, na verdade, quando que esses conhecimentos começaram, quando as pessoas começaram a praticar Ashtanga Yoga. É claro que de lá para cá a prática mudou muito e nos últimos 100 anos, principalmente, quando o sistema que eu estava explicando antes, né, que é o sistema das séries fixas, e desse movimento, dessa prática que a gente faz hoje em dia, ele foi construído mais ou menos nos últimos 100 anos. E mesmo nesse tempo ele vem se modificando, né, e segue passando por alterações e evoluções de uma forma ou de outra. É importante dizer aqui que ele não foi se modificando de qualquer forma, ele foi se modificando de uma forma também bastante estruturada. Então, todo o conhecimento do yoga, como a gente pratica hoje em dia, veio através de uma linhagem de professores. No caso do Ashtanga Yoga, o primeiro professor que a gente tem conhecimento é Sri Krishnamacharya, que era um grande yogi do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Também era um grande curandeiro, conhecia muito sobre o corpo, trabalhou muito com o yoga como uma forma de terapia. Apresentou essas posturas e esse vinyasa, né, esse método de praticar, para Sri K. Pattabhi Jois, que foi um dos principais responsáveis por construir a prática como a gente conhece hoje em dia e também por disseminar a prática ao redor do mundo. Pattabhi Jois ensinou muitas pessoas, incluindo pessoas que eram do subcontinente indiano e pessoas ao redor do mundo. E esses professores que foram ensinados por Pattabhi Jois, incluindo a sua família, né, que continua carregando a prática até hoje em dia, ensinaram muitas outras pessoas. Então, toda vez que a gente entra em contato com essa prática hoje, a gente está entrando também em contato com essa linhagem de conhecimento e com essa linhagem de professores e alunos que mantém a prática viva hoje em dia. Eu acho importante deixar isso muito explícito aqui, porque a relação do professor com o aluno no Ashtanga Yoga é uma coisa muito poderosa, porque é nessa relação que a gente entra em contato com a profundidade da prática, né? Que a gente, de novo, não tem a prática só como um exercício físico, a gente tem a prática como um método de, eu digo até autocura e autoconhecimento, que a gente vai se trabalhando tanto ao longo desse processo que a gente acaba fazendo parte dessa linhagem. E a linhagem ela só continua viva hoje em dia porque nós temos alunos, porque nós temos pessoas que estão começando, que todo dia estão se interessando por essa prática, começam a praticar e se envolvem com isso. Então, para você que está chegando ou para você que já pratica um pouco, é sempre legal a gente lembrar que fazer essa prática é se conectar com essa tradição, que passa sim por esses professores que a gente tem conhecimento, mas passa também por muitos professores e muitos praticantes que a gente nunca ouviu falar, que a gente não sabe quem são, mas que de alguma forma mantiveram tudo isso vivo e presente para que hoje em dia a gente possa ter o nosso tempo no nosso tapete, com os nossos movimentos e com a nossa respiração. E a partir daí eu acho que a gente encontra muita força também, né? A gente se fortalece a partir dessa conexão com a tradição e dessa conexão com a prática. Essa força, ela é física, como eu estava falando antes, as posturas demandam muita força, mas a gente se fortalece também energeticamente e mentalmente por estarmos conectados com uma tradição tão grande. Bom, a partir daí a gente pode só dizer que é um caminho muito longo participar dessa prática, praticar Ashtanga Yoga. É um caminho que envolve, sim, muita disciplina, você precisa se colocar à disposição, você precisa insistir, tem dias que a gente não quer praticar, mas a gente segue lá, a gente encontra uma forma, né, uma forma talvez mais gentil ou mais vigorosa, dependendo do que a gente precisa, mas a gente se coloca à disposição. Então essa disciplina de vir para o tapete e se disponibilizar a entrar em contato consigo mesmo e através desse contato consigo, entrar em contato com a tradição, é o que constrói hoje em dia a sua prática e a minha prática e a nossa prática de Ashtanga Yoga.
Bom, eu espero que esse vídeo tenha explicado um pouco sobre o método, né, trazido essa visão mais ampla sobre o que é Ashtanga Yoga. E espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum tema que você quer que eu traga aqui, por favor, deixa nos comentários. Daqui para frente eu vou fazer alguns vídeos mais práticos que possam auxiliar a prática de vocês. Então, se tiverem pedidos em relação a isso, também pode deixar aqui. Se inscreve no canal, dá uma curtida aqui nesse vídeo e boa prática. A gente se vê no próximo.